Ei, amadas, bom dia. Eu sou a Rose do Grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por Publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Semana 10. Quem pecou? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Certo sábado à tarde, quando veio da faculdade para casa, minha irmã saiu para almoçar em um restaurante local com papai. Eles estavam de mão dada sobre a mesa e conversando atentos, quando em casa o telefone tocou. Minha mãe atendeu. Era uma senhora de nossa igreja. Senhora Banks, você sabe onde seu marido está? É meu dever cristão informá-la que ele está almoçando com uma coisinha loira. Mamãe, que sabia exatamente onde papai estava, decidiu entrar no jogo. Ele está fazendo isso de novo? A senhora quer dizer que ele já fez isso antes? Ah, sim. Obrigada por contar-me. Até logo. Esse foi o fim da conversa. Na manhã seguinte, mamãe fez a família esperar nos degraus à frente da igreja após o culto. Quando a mulher que havia telefonado saiu pela porta da frente, mamãe apontou para minha irmã e disse com um sorriso: Eu gostaria de lhe apresentar a minha filha. Alguma vez você já tirou conclusões precipitadas sem conhecer todos os fatos? Foi isso que os discípulos fizeram ao encontrar certo homem cego e perguntar a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Em sua palavra, Deus promete que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ezequiel 18:20. Mas, como a pergunta dos discípulos demonstrou, no tempo de Jesus, muitos acreditavam que uma enfermidade era resultado direto de pecado na vida do enfermo ou na vida de seus pais. A resposta de Jesus aos discípulos foi reveladora. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9:3. Enquanto os discípulos estavam ocupados procurando o pecado e alguém para culpar, Jesus viu uma oportunidade de demonstrar a grandeza e o amor de Deus. Às vezes, os pais de filhos pródigos podem se encontrar pensando como os discípulos. Procuramos alguém para culpar e não procuramos muito longe. Muitos pais de filho ou filha pródiga em algum momento acabam se perguntando: Deus está me punindo por meio de meu filho por algo que eu fiz no passado? Felizmente, a resposta de Jesus aos discípulos e a promessa de Deus por meio de Ezequiel indicam que a resposta a essa pergunta é um enfático não. A promessa de Deus por meio de Ezequiel deixa claro que cada um de nós precisa assumir a responsabilidade por seus próprios atos. Não podemos culpar os pais ou a genética de nossos pais por nossos pecados. Também não podemos nos culpar pelas escolhas pecaminosas de um filho ou uma filha. Ainda assim, isso nem sempre é fácil. Houve momentos em que ouvi palavras de meus pais saindo de minha boca quando falo com meus filhos. As palavras, porque eu disse que é assim, vêm à mente. Também ouvi as palavras que disse a meus pais saindo da boca de meus filhos. Quando essas palavras eram dolorosas, peguei-me pensando: isso me soa demasiadamente familiar. Meu passado está voltando para me assombrar? Deus está me julgando por minha própria rebelião
dando-me um filho rebelde? Isto é uma vingança? Felizmente, Deus não vê desse modo. Vale a pena repetir e levar a sério a sua promessa. O filho não levará a iniquidade do pai. Sou grandemente confortado nisso, porque não quero que meus filhos carreguem o fardo de coisas que fiz no passado. Também é bom saber que Deus não as está mantendo contra mim. A cegueira espiritual dos filhos não é causada por pecados dos pais, mas pelo pecado que faz parte da natureza caída de todos nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E há consequências. Precisamos nos arrepender do pecado e deixá-lo aos pés da cruz. Porém, antes disso acontecer em relação aos filhos pródigos, Jesus precisa abrir-lhe os olhos. É encorajador que Jesus foi até o homem cego de nascença por iniciativa própria. O homem não pediu a ajuda do Senhor. Jesus o procurou. Ele parou e olhou para os olhos cegos do homem. Jesus é capaz de encontrar nossos filhos quando eles não estão procurando por Ele. Deus tem maneiras de alcançá-los que nunca imaginamos. Jesus ama os nossos filhos pródigos e quer demonstrar a obra de Deus na vida deles, não importa o que tenham feito. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Jesus quer alcançar nossos filhos e libertá-los para que se tornem testemunhas da bondade e do poder do Pai e algum dia levem outros ao reino. Nossos filhos pródigos ainda não sabem, mas nesse exato momento eles estão apenas preparando os seus testemunhos. Jesus está se aproximando deles e algum dia eles contarão tudo o que Ele fez por eles, como fez por outro jovem há muito tempo. Algum dia, os olhos de seus corações serão iluminados. Efésios 1:18. E suas palavras serão iguais às daquele jovem. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Não há lugar onde as tristezas da terra sejam mais sentidas do que no céu. Não há lugar onde as falhas da terra recebem tão brando julgamento. Uma frase de Frederic Faber, do livro A Misericórdia de Deus é Incalculável. Até amanhã, queridas.